Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o cadastro da antropometria para um paciente adulto. Primeiro passo, vamos buscar o paciente para que o nome e a idade dele apareçam aqui na parte inferior do programa. Eu vou entrar aqui no módulo paciente para mostrar que quando nós fazemos o cadastro do paciente, os dados obrigatórios são o nome, a data de nascimento e o sexo. Então, quando colocamos esses dados que são obrigatórios e selecionamos o paciente para trabalhar com ele, o programa já sabe automaticamente que se trata de um paciente adulto e do sexo masculino. Ou seja, toda a classificação da antropometria e dos cálculos do cardápio serão voltados para este paciente. Agora que eu busquei o paciente que eu desejo trabalhar, e o nome e a idade dele aparecem na parte inferior do programa, eu vou iniciar a antropometria dele. Então, eu clico no módulo de antropometria. Para adicionar os dados, eu clico no botão N de novo e vou colocar os dados da avaliação. Os dados obrigatórios sempre são peso e estatura. A estatura dele já aparece, pois é um paciente que está vindo com retorno. Então, o programa grava a estatura da avaliação anterior. Nesse paciente adulto, eu vou inserir as dobras cutâneas para verificar o percentual de gordura dele e também os perímetros. Muitos têm dúvidas de protocolos e quais as dobras que os protocolos usam para cálculo do percentual de gordura. Aqui no NutriLife, nós temos um roteiro de dobras cutâneas. Então, eu clico aqui para escolher um protocolo. Quando eu clico no protocolo, ele mostra quais as dobras que eu devo aferir para verificar o percentual de gordura desse paciente. Então, são todos esses protocolos. São 6 protocolos que o programa oferece. Então, conforme eu clico em cada protocolo, eles mostram quais as dobras que eu devo aferir. Eu vou selecionar aqui o protocolo do Durney, que é o mais utilizado para saber o percentual de gordura de um paciente adulto normal. Eu também vou adicionar alguns perímetros para verificar a classificação de risco cardíaco, risco metabólico e desnutrição. Observe que, conforme nós inserimos alguns dados, o programa mostra ao lado uma foto ensinando como aferir cada dobra ou perímetro. Por fim, nessa avaliação, eu vou colocar os valores do diâmetro do punho do meu paciente e do diâmetro do joelho. Esta parte é uma novidade no NutriLife. Os diâmetros são aferidos com a ajuda de um equipamento chamado paquímetro. E quando eu coloco esses valores dos diâmetros aqui no programa, nos resultados ele vai me mostrar os valores de peso ósseo do paciente e também do peso muscular. Terminei de inserir os dados da antropometria do meu paciente. Vale lembrar que esses dados de dobras cutâneas, perímetros e diâmetros não são obrigatórios. Obrigatórios são peso e estatura. Se eu não colocar dobras cutâneas, o programa não vai calcular percentual de gordura. Se eu não colocar esses perímetros, ele não vai fazer o cálculo de risco cardíaco, risco metabólico ou desnutrição. E se eu não colocar os valores dos diâmetros do punho e joelho, ele não vai me mostrar os valores de peso ósseo e peso muscular do paciente. Tá? Terminei de inserir os dados, eu clico então no botão gravar. Quando eu clico em gravar, ele mostra que a avaliação foi gravada com sucesso. Então vamos para os resultados. Para verificar os cálculos da avaliação, eu clico sempre no botão C calcular. A primeira aba é o resultado do estado nutricional. Então, ele mostra qual é o IMC, a classificação do IMC do meu paciente, qual seria o peso ideal para ele de acordo com o IMC, relação cintura e quadril e a classificação,
circunferência da cintura e a classificação de complicação metabólica, os dados de circunferência do braço, circunferência muscular do braço, área muscular do braço corrigida, área de gordura do braço, todas com os valores e classificações. Se eu quiser imprimir esse relatório para o meu paciente, aqui tem o botão R de relatório e eu posso entregar esse relatório para o meu paciente. Temos também a aba de composição corporal. No caso, eu coloquei as 4 dobras para trabalhar com o protocolo do Durney. Então, ele me fala que este paciente adulto, de acordo com o protocolo do Durney, ele está com 18,63% de gordura. DC significa a densidade corporal, que é um valor calculado na regra de Curie para verificar o percentual de gordura do paciente. Aqui, ele faz uma divisão de peso gordo e de massa magra, e quantos por cento de massa magra que o paciente tem. Neste paciente, que é um homem adulto, ele também faz o percentual de gordura do Kedt-McArdle, que é um outro protocolo que utiliza as mesmas dobras que o Durney trabalha. Como eu gosto de trabalhar com o Durney, eu vou verificar apenas este valor para fazer a classificação do percentual de gordura. Para classificar o percentual de gordura, aqui na parte inferior, nós temos o infográfico, que ele mostra o percentual de gordura, a classificação de um paciente adulto de 18 a 39 anos, e ele me fala que o percentual de gordura em eutrofia vai do valor de 16% a no máximo 21%. O meu paciente está com 18,63% de gordura, então ele está com percentual de gordura aqui, ou seja, o percentual de gordura dele está em eutrofia. Lá na inserção de dados, eu tinha colocado os perímetros de punho e do joelho, então o programa me oferece também os resultados do peso ósseo do meu paciente, o peso muscular e o peso residual. O peso residual, ele corresponde ao peso dos componentes corporais, então ele exclui gordura, ele exclui o valor de músculo e o valor dos ossos, o valor em quilos, Então, isso aqui é o peso residual. Também tem como eu imprimir um relatório para o meu paciente. Aqui temos o botãozinho P, que é um botão para nós personalizarmos o relatório. Clico aqui, ele pergunta o que eu desejo colocar no relatório. Então, eu quero colocar a barra gráfica no relatório. Essa classificação do percentual de gordura, vocês vão verificar em um próximo vídeo do atendimento de paciente atleta, que tem uma classificação diferenciada. Então, como esse meu paciente adulto não é atleta, eu não vou colocar a classificação do percentual de gordura e também não vou colocar o percentual aceitável de gordura. O protocolo que eu estou trabalhando é o Durney. Então, eu fiz aqui um gerenciamento, que eu quero que apareça essa barra gráfica, e os valores do percentual de gordura do Durney. Clico no botão R de relatório e aqui está o relatório prontinho para eu entregar ao meu paciente. A terceira aba são os cálculos energéticos. Quando nós entramos aqui, ela pode parecer um pouco complicada porque tem vários protocolos. Então, ele tem os cálculos para as novas DRIs, TMB e o VET-FAO-OMS, TMB e VET do Harris-Benedict para pacientes hospitalizados, acamados ou com alguma doença, e o gasto energético do Harris-Benedict para pacientes queimados. Eu tenho que saber qual protocolo eu quero trabalhar. Aqui, no caso, eu vou trabalhar com o FAO-OMS. Então, eu tenho que verificar qual é o TMB, que é o mínimo que o meu paciente precisa. Então, ele me mostra que, com o peso atual do meu paciente, o mínimo que ele precisa de calorias é de 1.894 calorias. E o Nutri-Life faz o cálculo do VET. O VET é o TMB vezes o fator atividade. O fator atividade que ele calcula automaticamente aqui é o fator atividade leve do FAO-OMS, que é o valor de 1,55. Esse valor ele pode ser alto. Então, nós oferecemos aqui ao lado a aba de gerenciamento, onde eu posso alterar o fator atividade. Eu clico aqui na aba de gerenciamento, escolho o protocolo que eu estou trabalhando, no caso o FAO-OMS, e aqui ele tem o valor leve, é esse valor que ele está calculando agora. Mas esse meu paciente, eu vou colocar como se ele fosse sedentário. Então, eu coloco a entrada manual de fator de atividade e coloco o valor, 1,2, por exemplo.
e clico em confirmar. Quando eu confirmo, ele já mudou o valor do VET, ou seja, o mínimo que o meu paciente precisa por dia é este valor, vezes 1,2, que é o fator atividade para um paciente sedentário, o programa faz o cálculo de 2.272 calorias. Vou arredondar para 2.270 calorias. Faz de conta que este meu paciente ele está com sobrepeso e ele deseja perder peso. Aqui nessa aba de cálculos energéticos, o programa ele oferece 3 opções para redução calórica. O método Venta e a regra de bolso são para redução calórica. Esse método de percentual eu posso tanto fazer redução calórica ou aumento calórico. Aqui no exemplo da aula eu vou colocar uma redução calórica. O método percentual, eu coloco aqui a redução e ele pede para escolher qual protocolo que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o protocolo do VET-FAO-OMS. E ele pede para eu colocar quantos por cento eu desejo diminuir do valor calórico do paciente. Eu vou colocar aqui 10%. Quando eu clico em calcular, ele me fala o seguinte: ao invés de eu fazer um cálculo para o meu paciente de 2.270 calorias, eu vou montar um cardápio, então, de 2.046 calorias, com uma redução calórica. Outra opção para a redução calórica é o método Venta, que ele vai fazer o cálculo com o protocolo do FAO-OMS. Tá? Ele sempre mostra a redução do método Venta é em cima deste valor. Então, eu coloco aqui que o meu paciente quer reduzir 3 quilos no mês. Lembrando que a redução do método Venta vai de 1 a 4 quilos no máximo. Se eu colocar 5 quilos aqui, ele não permite. Ó. Ele mostra que eu devo escolher um valor entre 1 e 4. Então, eu vou colocar aqui uma redução de 3 quilos no mês. E ele me informa o seguinte: você deve reduzir 770 calorias desse valor do FAO-OMS. Então, eu vou pegar esse valor de 2.270 calorias menos 770 calorias, que é o valor que ele fala para o paciente perder 3 quilos no mês. A outra opção também que nós temos, e última opção, é a regra de bolso, que se vocês tiverem dúvida, nós temos aqui, passe o mouse, que ele mostra. Para perda de peso, eu vou trabalhar com valor de 20 a 25 calorias por quilo de peso. Para a manutenção de peso, eu uso o valor de 25 a 30 calorias por quilo de peso, ou para ganho de peso, de 30 a 35 calorias. Tá? Então, eu coloco aqui que o paciente quer perder peso, eu vou colocar 25 calorias por quilo. E aí ele me fala quanto que eu tenho que montar o cardápio para o meu paciente. Eu vou verificar qual é o melhor valor. Então, eu gosto de trabalhar aqui com percentual, o método percentual. Eu vou montar um cardápio para o meu paciente de 2.046 calorias para redução de peso. Tá? Isto aqui eu posso anotar no diagnóstico, no final da avaliação. Continuando aqui a avaliação, o NutriLife também tem a parte do gasto energético, onde você pode calcular o valor de atividade física do paciente, né? O GAF, o gasto de atividade física. Vamos supor que na segunda-feira esse paciente joga futebol. Então, eu seleciono a segunda-feira, clico em novo e vou colocar atividade. Seleciono a atividade, clico 2 vezes para o nome da atividade aparecer aqui ao lado e coloco quanto tempo o paciente joga o futebol. Vou colocar por 1 hora. Então, ele fala que nessa 1 hora de futebol, o paciente tem um gasto de 708 calorias. É para saber o GAF do paciente, o gasto de atividade física. Nós temos a aba de bioimpedância também, porque muitos profissionais não aferem as dobras com o adipômetro. Eles trabalham diretamente com a balança de bioimpedância. Então, o paciente faz a avaliação na balança e ela mostra todo o resultado de percentual de gordura, qual que seria o mínimo e o máximo do percentual de gordura do paciente, o IMC, TMB. Então, a bioimpedância também é um software, né? Ela faz todo o cálculo dessa avaliação do paciente de antropometria. Para quem trabalha com a bioimpedância, vai entrar nesta aba, clica no botão N de novo e vai inserir os dados que a bioimpedância oferece. Conforme eu insiro os dados da bioimpedância do meu paciente, o NutriLife ele monta gráficos comparativos de percentual de gordura da bioimpedância
que o profissional vai inserir os valores, o percentual de massa magra, peso de gordura, peso de massa magra, quantidade de água corporal. Então, conforme eu insiro os dados da bioimpedância do meu paciente, se eu tiver umas 2 avaliações de bioimpedância, o programa monta um gráfico comparativo. Esta parte, nós temos também uma aula, um vídeo tutorial que ensina como a trabalhar com os dados de bioimpedância no programa. Se tiver alguma dúvida, não deixe de assistir essa aula. Para finalizar aqui a avaliação antropométrica do meu paciente, tem a aba de diagnóstico. Como eu relatei no começo da aula, este paciente ele é de retorno, ele é um paciente que é atendido desde de junho de 2016, então a cada avaliação dele, nós podemos colocar um diagnóstico do que está sendo feito. Então, eu vou colocar aqui no diagnóstico de hoje que o paciente ganhou peso, aí eu verifico aqui o valor que eu vou montar o cardápio para ele. Eu vou fazer uma redução, gerenciamento. Uma redução de 10%. Então, eu vou montar um cardápio para ele de 2.046 calorias. Clico em gravar. Então, aqui no diagnóstico, eu tenho mais um resultado de um retorno do paciente. Então, nós já terminamos aqui a avaliação antropométrica de um paciente adulto. Vou voltar na tela inicial. Vale lembrar que toda avaliação antropométrica ou cardápio que eu faço para o meu paciente fica salvo no histórico dele. Então, se eu quiser resgatar esta avaliação, eu verifico se está o nome do paciente na parte inferior, venho aqui no histórico. Quando eu clico no histórico, ele me mostra o histórico das antropometrias e o histórico dos cardápios. Então, o histórico das avaliações antropométricas e dietética permite que seus dados sejam resgatados clicando 2 vezes em cima da data desejada. Então, se eu quiser resgatar essa antropometria do meu paciente, eu clico 2 vezes na data e eu entro na parte onde estão os valores que eu coloquei. Para verificar os resultados novamente, eu clico então no botão calcular e aqui estão os resultados da avaliação do meu paciente. Outro detalhe aqui da antropometria, que no histórico ainda, nós temos outras 2 abas. O histórico das dobras cutâneas, que ela fica montada numa tabela, que eu posso gerar um relatório e entregar para o paciente essa evolução das dobras dele. E também um histórico dos perímetros, tá? Como que foi a evolução dos perímetros a cada retorno do paciente. Para mostrar uma avaliação mais detalhada ao paciente da antropometria, o programa também gera gráficos comparativos, que também tem um vídeo aula falando só dessa parte dos gráficos diversos. Então, ele vai montar um gráfico do IMC de evolução de cada avaliação do meu paciente. E eu posso tanto escolher um gráfico em barras ou um gráfico em linhas. E eu posso gerar um relatório para o meu paciente também. Tem aqui o gráfico do peso, eu posso selecionar se eu coloquei peso desejado para o paciente ou não, eu posso retirar essa opção, ou em linha ou em barra, e gerar o relatório. Também temos aqui a evolução da estatura, das dobras cutâneas, então aqui nós estamos verificando a dobra selecionada, que é o tríceps. Mas eu posso entrar no gerenciamento das datas e selecionar a do bíceps. Aí ele mostra a evolução da avaliação do bíceps. Também dos perímetros. E do percentual de gordura, no caso Derning, né? E aí ele mostra toda a evolução do percentual de gordura do paciente. Todos esses gráficos têm o botãozinho R de relatório, onde eu posso
gerar um PDF ou imprimir e entregar para o meu paciente. Então, nós finalizamos aqui mais uma aula do software e não deixe de assistir aos outros vídeos tutoriais do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Skype, pelo chat online, Facebook ou por e-mail, pois estaremos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.